Boa tarde, meu nome é Terezinha Souza, pedagoga do Museu da Justiça de Niterói. Nós funcionamos de 11 às 17, temos exposição em cartazes, visita mediada e júri experiência. Em nome da nossa diretora Cileia Macieira, quero agradecer a presença de todos aqui da plateia e também pela plataforma Teams. E é com imenso prazer que vamos dar início ao Museu é Arte de hoje. O nosso entrevistado é o carnavalesco Índio Garcias. Será entrevistado pelo nosso arte educador, o Iverson Reis. Boa tarde, tenham todos um bom evento. Boa tarde, é um prazer imenso estar começando mais um Museu é Arte, hoje recebendo aqui o carnavalesco Índio Garcia. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pela oportunidade, agradeço a presença de todos aí, online também, de casa. Bom, vou começar a ler aqui um pouquinho sobre a trajetória do Índio para que todos possam conhecê-lo. Índio Garcia é carnavalesco, enredista, figurinista e aderecista. Iniciou no carnaval aos 7 anos, na Unidos do Viradouro, passando depois pelas alas de Passista da Cubango e Porto da Pedra. Em 2007, trabalhou no Pan Rio, na área de chapelaria e adereços. Formou-se na Faculdade de Carnaval da Estácio de Sá em 2009, tendo como professores os renomados Milton Cunha, Rosa Magalhães e Maria Augusta. Desde 2005, atua como carnavalesco em São Gonçalo e Niterói, com passagens por diversas agremiações, conquistando títulos pela Mocidade Unidos do Marimbondo. Em 2025, assumiu como carnavalesco do Balanço do Fonseca, desenvolvendo o enredo A Magia do Encontro das Águas. Índio, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso conversar contigo aqui hoje. E eu já vou começar fazendo uma primeira pergunta, que já tem um pouquinho aqui nessa trajetória que eu li, que fala um pouquinho sobre a sua relação com o carnaval, que começou desde criança. Como que começou essa relação de amor com o carnaval? Assim, começou aos 7 anos, né? Eu morava ali de frente para a Praça do Barreto. Ainda não se sonhava a Viradouro ir para ali, né? Era um espaço aberto que dava acesso à praia. Mas minha mãe sempre já era costureira do bloco Tudo Sabe Nada Diz. Já fazia adereços e eu ajudava ela a confeccionar os adereços de mãos, colar um paetê. Então eu ajudava ela nessa jornada. Então, quando a Unidos do Viradouro foi para aquele espaço que hoje é a atual quadra, eu juntei o útil ao agradável, né? Então, dei início na ala das crianças, né, pela Unidos do Viradouro, e dali foi crescendo até chegar à ala da comunidade. Fiz processo para a ala de passista, passei e fiquei 10 anos como passista da escola. E chegou um determinado momento que tiveram essas oportunidades de fazer o carnaval de outras agremiações e não tinha como conciliar ser passista e carnavalesco. Nesse meio tempo surgiu a oportunidade também de uma bolsa de eu fazer a faculdade de carnaval na Estácio de Sá. Então veio tudo muito assim, uma coisa atrás da outra, e eu tinha só que fazer, não tinha muito o que pensar. E vieram várias oportunidades, né? E em São Gonçalo eu comecei em 2005, passei por diversas agremiações. Numa própria agremiação de São Gonçalo eu fiz o carnaval em Niterói e surgiram vários convites e eu estou até hoje no Carnaval da cidade, com passagem em diversas agremiações, vários títulos, né? Já fui campeão abrindo o carnaval de grupo, é um desafio grande e o trabalho é esse, é árduo, me dedico, largo casa e viro noite, de tudo um pouco, né? Não é só aquela coisa de dar o palpite, mas de meter a mão na massa, colar um paetê, ajudar numa estrutura de carro, né? Então vai de tudo um pouco aí. Bom, você falou sobre a sua entrada na Universidade de Carnaval. Como é que você vê a sua trajetória profissional tendo passado pela universidade? Você considera assim esse momento como um divisor de águas na sua trajetória? Sim, porque abriram portas, né? Porque até então, enquanto eu era passista, muita gente, por mais que te desse a oportunidade, ficava assim, pô, o cara é passista, será que ele é capaz? Né? Surgiram, durante a minha trajetória, esse questionamento. Pô, mas o cara é passista, ele entende de fazer carnaval, ele entende de sambar. E às vezes, na vida, a gente tem que mostrar que somos capazes, independente da função que você ocupa, né? Mas você é capaz de exercer aquela função, sim. Então, foi mais ou menos isso a resposta que eu dei e, graças a Deus, deu certo.
E, além de carnavalesco, você atua também em outras funções, como figurinista, enredista. Como você vê cada uma dessas funções na sua forma de se expressar no carnaval especificamente? Elas têm as suas diferenças. E como você vê a sua possibilidade de expressão a partir de cada uma dessas funções que você realiza? Isso, assim que acaba o carnaval, né, de um ano para o outro, eu já pego um determinado tema e começo a estudar aquele tema. Às vezes ele me dá várias vertentes e cabe eu escolher qual a melhor, né? Nesse sentido de não se prolongar muita coisa, de tentar falar um pouco de cada coisa para fazer aquela junção e já visualizando alguma coisa de plástica, né? Isso é muito importante também, senão você se perde. Então, é um estudo aí que eu realizo daquele tema, de uns 2 a 3 meses, finalizando. Aí eu já começo a desenvolver, em alas por alas, um organograma, que a gente chama, né, de desfile, ala por ala, e começo a riscar os figurinos a partir de determinado nome que você dá para aquela ala, né? E depois você, lá na frente, começa a distribuir isso para os compositores. Eu costumo dizer que eu não trabalho em cima da visão do compositor. O compositor que tem que trabalhar na visão que a escola quer colocar na avenida. Então, sempre se adequa a 70% aquilo que a escola pretende levar para a avenida. Às vezes é o mais bonito, mas não é o melhor para a escola. Né? Então, tem muito disso no carnaval. E eu gosto de trabalhar dessa forma. Quem me conhece sabe que eu trabalho dessa forma. Não gosto de fazer junções de samba, porque eu acho que o samba ele é único na sua formação, né? Tem que contar a história do enredo. E, após eu desenvolver em figurinos, né, começo a jogar para fora do papel, né? Costureira, adereço, gola, cabeça, aí vem toda a decomposição da roupa, né, da fantasia. Até chegar ao ápice, que é a avenida, né? E esse processo todo dura mais ou menos quanto tempo, assim, ao longo do ano? Uns 7 meses, porque eu começo a fazer carnaval, já esboçar, tirar do papel a partir de julho. Julho em diante, porque eu gosto de começar cedo, entendeu? E você atualmente é carnavalesco do Balanço da Fonseca, do Fonseca. Como é que foi o convite para que você ingressasse nessa escola? E aí eu já vou fazer uma outra pergunta, que é: qual momento você considera marcante na sua relação com o Balanço do Fonseca? Assim, eu recebi o convite, né, através do presidente Negutti, né, do Carlos Chororó. A princípio, eu queria dar um tempo de carnaval, porque eu tinha outros projetos na vida para dar continuidade, mas eles me convenceram a fazer essa loucura aí de fazer o carnaval novamente. E, assim, falar da comunidade do Santo Cristo, eu só tenho muita gratidão, né? Tivemos aí várias passagens de componente indo até o barracão, chorando o que foi visto lá no barracão. E isso gratifica muito o nosso trabalho. Às vezes eu costumo dizer que não tem preço. Eu amo o que eu faço. Eu não estou ali pelo dinheiro. O dinheiro é retorno do seu trabalho, beleza. Mas primeiramente vem o gostar. Eu amo o que eu faço, que é o carnaval. Entendeu? Então, quando você vê o brilho no olhar, o choro de um componente, a comunidade te abraça, vibra, pede, traz esse título, sabe? É complicado de você se expressar nesse sentido, que não depende só de você. A sua parte você está fazendo, mas tem a outra metade que é na avenida. E esse é um ponto que interessa muito, porque as escolas têm uma relação muito forte com as comunidades onde elas estão inseridas, né? E você já passou por diversas escolas e, consequentemente, por diversas comunidades. Como é que é essa relação a cada escola nova que você chega, de poder expressar a identidade daquela região na avenida? A princípio não é de espanto, mas é assim, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? E você apresenta, quando você apresenta um enredo para a comunidade, eles estão comprando a ideia também, né? Eles estão apostando na sua ideia. E foi isso que aconteceu, não só no Santo Cristo, como no Caramujo, por onde eu passei, na região oceânica, Sacramento, todas as escolas que eu passei, eu gosto de deixar uma semente, né? E falar assim, somos capazes, é só basta querer, seguir em frente, e a coisa funciona, não pode esmorecer.
Então, cada comunidade que eu passei tem uma forma de gratidão, não é diferenciada, mas é peculiar, cada uma tem a sua. E eu só respeito, agradeço pelo carinho, admiração ao trabalho que foi feito. E às vezes é necessário concluir ciclos, né? Você fica muito tempo numa agremiação e às vezes você precisa buscar ar, né? Inovar, porque talvez naquela agremiação não dê mais certo, ou você já está muito rotulado. Então, desafios são bons, são importantes para você pegar fôlego, dar um ar, uma cara nova, talvez. A sua própria plástica também. Agora, indo para um outro ponto do seu trabalho, de que forma a sua relação com a religiosidade ela influencia na sua forma de trabalhar no carnaval? Assim, eu sou de formação católica, né? Mas a minha mãe fez todos os procedimentos de candomblé. E sucessivamente eu, né, adquiri também, mas hoje a minha vertente mais é o kardecismo. Mas tenho respeito por todas elas, adoro falar de temas que às vezes não são muito abordados no carnaval, culturas diferentes, principalmente as africanas, né? E eu gosto muito dessa vertente de religiosidade, que eu acho que é um enredo rico, te fornece na plástica, no visual, no desenrolar. Eu acho que isso é muito importante. Bom, você trabalhou nos Jogos Pan-Americanos, Sim. nos Jogos Olímpicos, com a Rosa. Isso. Como é que foi a sua relação com ela e como é que foi a sua experiência nesses dois eventos? Assim, a Rosa é show de bola, né? Quando eu fiz o Pan-Americano, eu era carnavalesco numa escola de samba em São Gonçalo. E a gente sabe que na cidade do samba, às vezes o lixo para a gente aqui é luxo, né? O lixo se torna luxo. Então eu passei pelo setor de chapelaria, depois que eu concluí, fui para a parte de esculturas de isopor, depois você é jogada para outro setor. E eu me lembro, na época, eu precisava fazer, ia falar de Casimiro de Abreu, na escola em São Gonçalo. E eu precisava de fazer um livro, né? Criar um livro, pé de passagem, e quando eu vi aqueles blocos de isopor descendo do elevador, eu fui até ela e falei, Rosa, isso aí vai para o lixo? Está indo já amanhã. Eu falei, não, eu preciso disso. Aí ele tomando o caminhão, vinha ainda hoje buscar. Eu falei, como? Eu falei, vem. Aí liguei para o presidente, falei com ele, não, estou indo aí, estou indo com o caminhão aí. Então, assim, são coisas, você vê a simplicidade da pessoa. E a Rosa era muito disso, era simples, acessível a todos. Então, foi uma coisa que me marcou muito, cara. Poderia falar assim, não vou dar, já está destinado. Então, aquilo eu consegui transformar num livro, né, aberto. E era um bloco inteiro, eu só tinha um pedaço lá, que era só colar. E foi um momento muito legal que eu tive com a Rosa, assim, tete a tete. Porque ia para o lixo, né? E lixo para a gente se torna um luxo no carnaval. Né? Para eles, né, o que é lixo, que é descartável, para a gente consegue... E eu sempre gostei de trabalhar com materiais recicláveis. Eu consigo transformar. E como você vê essa questão da sustentabilidade, esses materiais recicláveis no carnaval, mas também em outras áreas? E como você vê isso? Acho que o resultado final, de acordo com a vertente que você for utilizar, ou o destino, é muito válido. O visual, às vezes você não dá... não sabia que isso ia se transformar né, nessa coisa aí que ficou. Então, assim, do nada você consegue transformar. É uma tinta, é um corte, às vezes uma garrafa PET diferente. Eu, por exemplo, esse ano usei bandeja de ovos na frente do meu carro. Eu utilizei papel água, então quem olhava de longe se dava a impressão de bolhas de sabão. Então, são coisas que você, do nada, assim, você pega e dá um visual esplendoroso, entendeu? É muito legal isso. E como é que foi essa emoção de ver o seu trabalho sendo transmitido para o mundo todo nas Olimpíadas, sendo transmitido para a América toda no Pan-Americano? Como é que foi isso para você? Assim, para a gente, que somos profissionais, né, do carnaval, ter essa oportunidade de realizar um evento dessa magnitude, como o Pan, a Copa, né, que também eu trabalhei na parte de chapelaria, aos olhos do mundo, isso aí é muito gratificante.
tá? É uma oportunidade única. Abram portas, né? As portas se abrem, tem um dedinho seu ali. E é muito... Eu guardo muito essas coisas de oportunidade. Eu sou uma pessoa que, uma vez a oportunidade... Eu gosto de sair com a porta aberta, deixar a porta aberta, janela aberta, porque o retorno, às vezes, você precisa retornar àquele determinado espaço, você saiu deixando as portas abertas, seja para uma oportunidade melhor, maior, ou o retorno, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Eu acho isso muito importante. Bom, para quem está assistindo a gente aqui presencialmente, mas também para quem está assistindo a gente pelo Teams, já vai preparando sua pergunta, que logo mais eu vou abrir a oportunidade de vocês que estão assistindo a gente fazerem a pergunta, e eu vou fazer mais uma antes disso, então. Você consideraria que você tem algum estilo próprio, como carnavalesco, aquele que é a sua identidade, a sua assinatura, que quem olha assim fala, essa escola aí é do índio, ou você se considera mais versátil? Como é que é o seu pensamento como carnavalesco? Pode me permitir as loucuras, né? Eu acho que eu gosto de trabalhar cada tema e fugir um pouco da caixinha, né? Não é só porque é um enredo afro que eu vou usar só palha, só búzios. Não, eu gosto de misturar alguma coisa que dê um resultado, visualmente falando, assim, esplendoroso. E todo mundo consegue identificar, né? Nos desfiles. Pô, isso aí é índio que criou. Né? E eu consigo, às vezes, uma escultura que está jogada lá, ninguém dá nada, transformar aquela escultura, e a pessoa foi, caraca, ele conseguiu fazer isso. Então, acho que a minha identidade seria nesse sentido, de você modificar algo que você não acredita que aquilo vai ser bonito. Entendeu? Não vai se tornar bonito. E quando a pessoa vê, caraca, ele conseguiu fazer isso com aquela escultura que estava ali danificada. Eu falei, sim, eu consegui. E às vezes até me supera. Eu falei, gente, eu fiz isso. Entendeu? Então é legal, é bacana esse desafio. É interessante esse lugar da gente poder se surpreender com o nosso próprio trabalho, né? Porque eu acho que demonstra muito sobre a gente mesmo, nesse lugar de um certo lugar de imersão no trabalho e depois parar para olhar e falar, nossa, olha até onde o trabalho está indo, né? Funcionando, rendendo. E as pessoas falam, caraca, está muito bonito. Então faz parte, faz todo o processo. Sim. Bom, vou abrir para perguntas. Nós temos alguma pergunta aqui presencialmente ou no online? Temos uma lá atrás e uma aqui na frente também. Oi, Índio, boa tarde. Como que você vê essa industrialização do carnaval? Porque é como você falou, né? Há pouco tempo, relativamente, era carnaval na pracinha, uma coisa bem mais improvisada, bem mais... Agora tem milhões de exigências, de contratos, né, que envolvem. Você acha que isso aí dá para levar? Assim, é razoável ou está exagerado? Assim, o carnaval hoje se tornou uma indústria, né? Antigamente aquela coisa da pracinha, eu fui criado assim, você ia atrás das bandas, dos blocos, e hoje em dia virou uma máquina. A questão do tempo hábil de você construir o carnaval é justamente um suporte. Eu acho que seria necessário você ter uma base de suporte, digo isso meses antes de preparação, para você até executar o seu trabalho. E às vezes eu sinto que isso falta, né? É tudo muito corrido, tudo muito para ontem, e são exigências que às vezes você tem que perder o dia na rua para resolver. E eu acho que o olhar para o carnaval, principalmente de Niterói, deveria ter nesse sentido, olhar com mais carinho os profissionais que fazem o carnaval acontecer, dando a eles essa base de suporte no sentido de uma coisa mais com antecedência, entendeu? De preparação, de você falar assim, você tem esse tempo aí necessário. Conforme eu disse, eu começo a fazer o meu carnaval em junho, julho, agosto, né? Então, às vezes, você esbarra no sentido de ficar preso, seja alguma coisa que vai vir pela frente, seja uma subvenção, um barracão. Então, às vezes, a gente quer finalizar uma coisa que já iniciou, mas você se contém, né? Você para um pouco, reduz. Então, isso, às vezes, para nós, profissionais, que está ali na linha de frente, seja barracão,
seja ateliê, a gente tem que sambar conforme a bateria, vamos dizer assim. Na Literalmente, né? Porque isso aí confronta com a arte, né? Sim. Com a criação, né? Sim, às vezes você planeja algo que, devido a essa correria e o tempo, você não consegue executar. Né? Então, eu costumo dizer assim, ó, não dá o plano A, vamos o plano B. Não vai o B, vamos o C. E assim sucessivamente, mas tem que sair, que é o propósito da coisa. Obrigada. Mais uma pergunta ali. Boa tarde, Índio. Bom, você é o carnavalesco mais premiado de Niterói, né? Ganhou vários títulos. Qual foi o carnaval ou desfile que você fez que mais te marcou? Ubuntu. Ubuntu. Eu sou quem sou porque somos todos nós. Nós não somos uma ilha, ninguém faz nada sozinho. Um depende do outro para chegar ao seu objetivo. E quando eu trouxe esse enredo para a cidade de Niterói, todo mundo fez esse questionamento, mas o que é isso, o Ubuntu? Hoje em dia já foi feito no Rio de Janeiro, Carnaval na Intendente Magalhães, mas quando eu trouxe para cá, a essa temática, todo mundo questionou, né? E foi através de um vídeo que eu idealizei esse enredo. E nesse enredo a gente fala da coletividade, né? Que tem uma história, mais ou menos que um historiador chega numa determinada tribo e ele fala para aquelas crianças que quem chegar primeiro naquele cesto de frutas, leva aquele cesto. E quando ele deu a partida já, todas elas correram de mão dadas para pegar o cesto. E ele, não entendendo aquela situação, ele perguntou, mas não foi isso o combinado? E uma das crianças falou assim, Ubuntu, tio, como uma de nós poderia ficar feliz se só uma pudesse ganhar? Então, acho que isso é um ensinamento de vida, né? Então, eu gosto de me aprofundar muito nessas coisas que não são muito visualizadas, ditas no dia a dia. Então, acho que foi um enredo muito marcante. Foi em qual ano esse desfile? Foi 2000, se não me engano, 2015, pela Combinado do Amor. Temos mais alguma pergunta aqui presencial? O Tom. Boa tarde, boa tarde. Falar sobre carnaval é falar sobre magia, né? E como você acabou de falar sobre seu enredo Ubuntu, em 2022 a Grande Rio falou sobre Exus, né, sobre a religião de matriz africana, e esse enredo trouxe uma visão muito aberta, muito ampla, sobre o preconceito gigante que tem sobre as religiões afro-brasileiras, né? E é sobre essa mágica de ensinamento. O que você acha cada vez mais, principalmente nesse ano, que a maioria das escolas de samba do Rio de Janeiro estão falando sobre enredos de matriz africana, né? O que você acha sobre isso, sobre esse ensinamento que o samba traz em cima do enredo, em cima das músicas, das coreografias, das demonstrações, de toda a parte artística? Eu acho necessário, tá? Muito necessário, porque uma coisa é o preconceito, é você julgar sem ter o conhecimento. E quando isso é visto na avenida, cantado, distribuído em alas, em alegorias, né? Na melodia, enfim, isso ganha uma proporção muito grande. Você começa a olhar isso com outros olhos. Você, às vezes, tem um conceito, uma visão, mas quando você vê aquilo, não sabia que isso existia. Então, eu acho válido, da mesma forma que, eu acho que foi no ano 2000, né, que todas as escolas deveriam falar sobre o descobrimento do Brasil, alguma coisa assim, e muita coisa ali a gente não sabia nos livros, né? Então, você vê a riqueza de conteúdo que isso pode trazer. O carnaval ele é uma cultura muito viva, né? E peculiar também. Cada escola tem um olhar específico. Eu posso falar de um orixá, um Exu, que a outra vai ter uma outra visão. Então, assim, você vê a pluralidade disso, a riqueza, que não só as culturas de matriz africana têm, mas qualquer enredo que você consegue mostrar com os outros olhos, com uma outra visão. Então, isso é muito rico, é a riqueza, sei lá, não tem explicação. É muito rico, muito rico, muito rico. Ok, obrigado.
Eu vou para uma pergunta aqui do online. A Ingrid pergunta o seguinte: caro colega, com o qual eu trabalhei no PAN e fui sua veterana no curso de gestão do carnaval, qual carnavalesco hoje você diria que se aproxima do seu estilo ou do estilo de uma estética popular? Assim, eu gosto muito do Milton, o Milton Cunha. Entendeu? Acho que ele é fora de sério. Até na cidade, lá na faculdade, o último módulo foi você fazer uma fantasia, entregar ele um croquis. E caiu para mim uma baiana. Aí eu fiz a baiana, aí eu mostrei, cada um entregou o seu trabalho. Aí eu fiz uma Oxum. Aí ele foi assim: índio, eu posso ficar com o seu desenho? Eu falei, pode ficar. Então, assim, você não espera isso. E ele olhou para aquele desenho, aquele figurino tá ali esplendoroso, aquele jeitão dele, e ele ficou não sei se ele guarda até hoje, mas que ele ficou. E um beijão para Carolina, saudades, está trilhando aí sucessos para ela. A Cileia, ela fala o seguinte, te pergunta o seguinte. Primeiro, ela afirma: quero parabenizar o carnavalesco e agradecer sua presença no Museu da Justiça. Gostaria de saber se acha válido o ensaio técnico precedente na Avenida, acontecendo também em Niterói, ou se entende que perde um pouco do efeito surpresa, entre aspas, no dia do desfile. Acho válido. Vou explicar por quê. Muitas das vezes nas comunidades, né, onde eu atuei, a gente não tem um espaço físico para ensaiar, né? Por exemplo, no Santo Cristo, são ladeiras, né? E a gente ensaiava no campo, um espaço lá cultural. E às vezes a gente precisa ter essa oportunidade da sua escola, fazer um evento, nem que seja uma vez ao mês, né? Eu acho que seria de uma oportunidade para aquela comunidade muito significante. Né? Conforme eu falei para você, às vezes essas comunidades elas são carentes, elas precisam ser vistas. E o carnaval ele dá essa oportunidade para elas, de se fazer parte do espetáculo, né? Que a gente vê muita coisa, muito luxo, mas quem está ali na linha de frente soa, sofre para colocar aquilo na avenida. E isso acho que seria uma oportunidade muito boa para cada agremiação ter, nem que fosse ali 1 hora disponível num sábado, num domingo, para poder fazer seus ensaios. Esse ponto considero assim essencial, porque você dá a oportunidade de fala para várias pessoas que muitas das vezes têm essa oportunidade negada em vários âmbitos da sua vida. Sim. Então, pelo menos um momento do ano você vai poder falar, gritar a sua verdade, a sua história na avenida para muita gente ver. Então, acho que isso é a coisa mais linda que o carnaval proporciona, né? Sim. Índio, a Beatriz pergunta o seguinte: boa tarde. Que trajetória incrível, parabéns. A pergunta: obrigado. Você relatou sobre momentos em que se surpreendeu com o seu próprio trabalho. Qual o projeto que você tem mais carinho e admiração de ter participado e executado? 2 temáticas africanas, né? A Ubuntu e o Sawabona Chikoba. O Sawabona Chikoba, no nosso cotidiano, no nosso dialeto, seria Sawabona, eu acredito em você, né? Eu respeito você, eu te valorizo. Em resposta, a pessoa que recebe fala, Chikoba, então eu existo para você? Então, mais um tema aí que você volta, né, a falar de coletividade, respeito, religiosidade, porque foi tudo dito nesse enredo, a diversidade de culturas, de religiões, de credos, de orientações sexuais, de posicionamentos, de falas. Então, foi um enredo que eu fiz todo esse apanhado, entendeu? E demos o recado na avenida. A Lívia pergunta: Índio, boa tarde. Boa tarde. Qual desfile na sua trajetória que você percebeu que mais impactou positivamente a comunidade da escola de samba? Foram tantos. Elis Regina, por exemplo, foi um. A trajetória da Elis Regina.
peguei a discografia dela e desenvolvi em alas pela região oceânica. Foi um enredo que o samba ajudou, tudo ajudou. E falar de Elis, né, não tem explicação, não tem comparação. E foi uma plástica muito bacana. Tínhamos também uma integrante da comissão de frente, que acho que hoje ela faz peça teatral, que você olha para ela, é a Elis, e ela veio inserida na comissão de frente, e você já leva aquele susto, né, da realidade. E foi um enredo que eu gostei muito de trabalhar na região oceânica, Elis Regina. A Bianca te pergunta, Índio, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por nos apresentar a sua experiência e nos enriquecer com os seus conhecimentos. E a pergunta é, agora que o Carnaval passou, quais são os principais desafios e inspirações para o seu próximo projeto? Tem vários, né? Eu sou aquele tipo de carnavalesco que acaba um desfile e já está pensando no outro. Tem alguns enredos já prontos. É só questão de desmembrar em alas, fantasias, tirar do papel, mas já estão encaminhados no que diz respeito à conclusão, né? Tem aí uns 4 já guardados. E aguardar agora a oportunidade do próximo ano. Maravilha. Enquanto a gente vai esperando mais algumas perguntas, eu queria te fazer uma pergunta que é, qual a sua relação com a sua família? A gente sabe que a pessoa que é envolvida com o carnaval, e você me falou isso agora há pouco, dedica muito tempo a esse trabalho e abre mão de muitas coisas. Então, como a sua família recebe, às vezes, a ausência? Como é essa relação entre vocês? Assim, sempre foi eu e minha mãe, ela e um companheiro, e fui pegando a maioridade, eu me tornei arrimo de família, né? A única renda que tinha dentro da casa era minha, e eu sustentava a casa. Com 17 anos já comecei a trabalhar, tinha meu fogão, tinha minha televisão, então eu gostava sempre de ter minhas coisas independentes. E esse ano, para mim especificamente, foi muito difícil, porque eu perdi minha mãe em setembro, né? Quase caí em depressão, parei um pouco com o negócio de carnaval, já estava ali no processo de iniciar, né, o carnaval da escola, pedi um tempo e consegui sair, né, porque é um baque muito grande. É um baque muito grande, só era eu e ela. E esse carnaval especificamente, independente do resultado, foi um carnaval dedicado a ela, porque ela me ajudava muito. Cortar, riscar, embarcava nas minhas loucuras, né? Falava, vai dormir, garoto, isso não é hora, já é quase 3 da manhã. E você começa a olhar à sua volta, você percebe que não tem mais a pessoa. E ela fez muito parte de vários carnavais de sucessos ou não, ela estava ali, me ajudando. Ela costurava, às vezes, umas peças de roupa. Então, você olha assim, você não vê mais a pessoa, e então esse carnaval, independente do resultado, foi dedicado para ela. Entendeu? Eu falo, mãe, consegui entregar. Coisa linda. Chegou mais uma pergunta aqui. A Beatriz pergunta assim, Índio, aprendi com nossa amiga Terezinha, que também é muito envolvida com o carnaval, que o carnaval de Niterói parou por alguns anos. Qual sua opinião sobre a importância do carnaval para a cidade e como enriquecer cada vez mais o desfile em Niterói? Assim, hoje o carnaval melhorou muito, né? Lógico que não tem como você fazer uma comparação daquela época, que no auge que se tinha na Amaral Peixoto, para hoje. Até porque as escolas que tinham naquela época, né, hoje em dia, a maioria delas, que a gente conhece, a Viradouro, Cubango, foram para o Rio, né? Desciam as comunidades para desfilar. E hoje eu vejo que o carnaval ele voltou com a gana de ter aquela referência do segundo maior carnaval da época, né, do estado, aquela coisa de o segundo maior carnaval só perdia para a cidade. Então eu vejo que eles têm essa busca, isso é algo que foi perdido não por incapacidade, mas por algum momento na história, ficou parado e a gente quer voltar assim a ser o segundo maior, por que não? E eu até te falei isso, né, que eu sonho
eu sonho um dia voltar para Amaral Peixoto. Porque foi o que eu vivi. Eu ensaiava na Viradouro, a gente ensaiava aqui formava aqui os carnavais da delegacia para lá, para baixo. A gente se concentrava no perto do Antônio Pedro, entendeu? Peguei também ensaios da Viradouro lá que vai para a UF, ali, Cantareira, a Viradouro fazia ensaios ali, entendeu? Então, assim, eu sonho o Carnaval de Niterói. Acho que se hoje tem uma avenida própria para o Carnaval de Niterói, é Amaral Peixoto. Até pelo resgatar justamente isso, a história do Carnaval de Niterói. O auge, né? O momento brilhante que o Carnaval de Niterói passou. Acho que ali o Caminhemar é excelente. Não posso dizer nada ao contrário disso. Mas eu ainda acho que a essência do Carnaval de Niterói é Amaral Peixoto. Entendeu? E uma pergunta, aquela que geralmente... Tem pergunta aqui? Você ia perguntar alguma coisa? Tá, enquanto ela vai fazer a pergunta, eu vou te fazer uma outra, que é assim, uma pergunta que sempre coloca... Estou falando, Iverson, sobre a verba. Eu acho que Niterói tinha que investir mais no Carnaval, né? Porque as outras escolas, que ele falou, né, Viradouro, Cubango, recebe verba de Niterói. Eu acho que a escola de samba de Niterói também tinha que receber uma boa verba, entendeu? Para fazer um carnaval melhor, porque a gente faz o carnaval, ainda coloca no bolso da gente, e depois a gente ganha os louros, mas ficou, né, Índio? Fica aquilo, os carnavalescos que não são bem remunerados, né? Os que trabalham com o carnaval não são bem remunerados. Eu acho que o carnaval deveria ser mais visto por Niterói, pela prefeitura. E poderíamos ser mais reconhecidos. Acho que poderíamos ser bem mais reconhecidos, né? Você não vê um encontro de carnavalescos, você não vê um seminário de carnavalesco. Graças a Deus eu estou tendo essa oportunidade, mas muitos não têm, tá? Às vezes são desassistidos pela própria cultura, e isso é muito triste, porque teve momento que eu tive que ir para o Rio para mostrar minha arte. Tive que ir para Intendente Magalhães, entendeu? Então, eu acho que nós temos vários profissionais em diversos setores aqui, seja do carnaval ou não, só nos falta a oportunidade, a credibilidade, aquela coisa de fazer assim, vamos fazer um seminário com os carnavalescos, vamos debater ideias, e aí você tem um amigo que é carnavalesco, que você fala, mas quase você não fala com a pessoa, mas você não tem um contato com a pessoa, você não tem um telefone da pessoa, você não tem acesso à pessoa fora do carnaval. E às vezes a gente sente essa falta de trocar ideia, um seminário, uma homenagem, seja a mais simples possível. Porque se hoje o Carnaval de Niterói chegou ao patamar que chegou, agradeça aos carnavalescos. Porque a gente tira leite de pedra. A gente consegue transformar o lixo no luxo para acontecer aquilo na avenida. E muitas das vezes nós somos desassistidos. Entendeu? Então, acho que a cultura de Niterói, o setor que envolve o carnaval, acho que deveria olhar com mais carinho nesse sentido. Até hoje a gente luta muito pelo espaço de um barracão, né? Nós temos lá, não é o ideal, o magnífico, mas é o que dá para se fazer. Mas eu acho que hoje uma cidade do samba em Niterói, até porque a cidade está concorrendo aí aos Jogos, né? Pan-Americano com Rio de Janeiro, eu acho que fazer essa junção das duas prefeituras e dar um boom, uma cidade do samba de Niterói, eu acho que isso também abre portas para diversos profissionais, entendeu? Eu contratei pessoas para concluir meu carnaval, pessoas que estavam desassistidas, não tiveram oportunidades. Na pandemia, eu ajudei a minha equipe com cesta básica, entendeu? Porque não tinha oportunidade, são vidas que você ajuda. Então, acho que deveria olhar com mais carinho. Feito muitas exigências, mas às vezes a gente espera um suporte. Para você cobrar algo, você tem que dar. E num tempo suficiente para aquilo acontecer. E às vezes isso não acontece.
Pegando esse gancho, como você tem visto a formação do profissional de carnaval? Sobrevivendo, tá? Sobrevivendo de todas as formas, de ter o espaço para mostrar o seu trabalho, aquilo que eu falei, a credibilidade, será que ele é capaz mesmo, será que ele não é? Temos aí diversas universidades em Niterói, poderia ser aberto um curso para a formação de profissionais do carnaval, seja carnavalescos, sejam aderecistas, né? Eu acho que é aquilo que eu te falei, são portas que precisam ser abertas, porque da forma que eu estou aqui hoje no Carnaval de Niterói, muitos passarão e da mesma forma muitos não estarão mais aqui. No Rio, Vitória, que está crescendo o Carnaval de Vitória, Uruguaiana, e a gente vai para esses determinados lugares onde nos dão oportunidades. Então, eu sou um tipo de profissional que jamais eu vou ficar num local onde não é me dada oportunidade. Eu não vivo de carnaval, eu amo o que eu faço, é diferente. Tá? Então, onde eu tiver oportunidade, ali eu estarei. E a valorização do artista vem justamente junto com isso. Isso aí. Porque também, se a gente ama muito uma coisa, mas a gente também só recebe pancada, chega uma hora que fica difícil sustentar, né? Cadê eu? Né? E é preciso ter esse olhar para o artista, Sim. né? Olhar para si também. Sim. A Lívia pergunta, qual conselho você daria para os profissionais que estão começando agora no Carnaval? Não é uma área fácil, tá? Não é glamour. Tiro isso por mim. Você tem que se permitir, tá? Você é um carnavalesco, mas você tem que entender que 80% do que você for fazer no carnaval, você é o responsável, né? Então, assim, você tem que meter a mão em muitas coisas. Eu não sou ferreiro, mas eu estou ali ajudando o ferreiro. Eu não sou um marceneiro, mas eu estou ali ajudando a pregar uma madeira no carro. Coloca desse jeito, coloca daquilo, deixa eu te ajudar. Então, acho que muitas vezes as pessoas dizem, é carnavalesco, se deslumbra. Eu não tenho vaidade nenhuma. Onde eu tiver a oportunidade de meter a mão, ajudar, ali estarei. E eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que, independente, qualquer profissional, quando ele tem um ego muito inflar, né, eu se acho melhor, é passageiro. Então, eu prefiro ser a pessoa que eu sou, humilde, batalhadora, guerreira. Quem me conhece sabe que eu sou guerreiro. Tiro leite de pedra, mas é o meu estilo de trabalho, eu gosto. E dou resultados. Só que não depende só de mim, né? Existe uma cadeia, existe um corpo de julgadores que tem que entender a sua mensagem. Então, faz parte do carnaval, tá? Mas não é glamour. Como você tem visto a recepção do público de Niterói em relação a esse carnaval que, como Terezinha falou, a Beatriz falou, está voltando depois de um tempo de inatividade? Cresceu bastante, desde a revitalização, né? Ainda era na Rua da Conceição, e quando passou para o Caminho Niemeyer, ficou uma coisa mais família mesmo, das famílias descerem, trazerem seus netos, né? As crianças, você vê muitas crianças nas arquibancadas, né? Às vezes é a mãe da criança que está desfilando, às vezes é o filho que está desfilando e a mãe está aplaudindo na arquibancada, e as comunidades estão abraçando, né? Que é importante. As comunidades de cada agremiações abraçam o espaço. Acho que isso é legal, é democrático. Bom, a gente vai se encaminhando para o final. Se alguém tiver uma última pergunta, agora é o momento. Eu vou fazer uma pergunta para você, antes de aparecer uma, que é aquela pergunta que sempre deixa a gente na saia justa, que é: tem alguma escola que faz bater mais forte seu coração, aquela que começou tudo isso, ou não, ou já teve? Assim, eu torço pela Viradouro, né? Independente de qualquer agremiação em Niterói, eu torço pela Viradouro, até pela minha história de relação com a agremiação, né? Desde pequeno ali, na época que teve aquele acidente, caiu a cobertura da Viradouro, eu estava ali presente, morei viu quando caiu, porque eu morava bem próximo da quadra. Então você começa a resgatar memórias, né? A afetividade. Eu tenho isso muito com a Viradouro. Mas de Niterói, eu acredito que cada trabalho ele é único. Eu deixei, conforme eu disse, eu deixo uma sementinha, e tem enredos que são históricos, que eu guardo como filho, que é o Ubuntu, que é Elis Regina, que é o Saobona Chicoba. Então, eu trato como filhos, né? Você não gosta de um mais do que o outro.
mas você tem apreço, você cuida, né? Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. E, para finalizar, você tem um grande sonho assim com o carnaval? O que você sonha, idealiza? Acho que o sonho de todo carnavalesco é pisar na Sapucaí, né? Fazer Sapucaí. Eu já passei ali por diversas formas, maneiras, e acho que eu, como profissional, me ver ali realizando um carnaval na Sapucaí, eu acho que é o ápice, né? É uma oportunidade, quando é dada, você tem que agarrar, né? E eu costumo dizer na minha vida que eu dou um passo e volto dois, mas eu não desisto, né? Porque já tiveram oportunidades, mas por algum percurso ali foi perdido, mas não desisto nunca. E a oportunidade é isso aí, tá? Alguma coisa mais que você gostaria de dizer, Índio? Não, acho que foi, É. né, agradeço a presença de todos, né, presente, os que estão em casa assistindo. E carnaval é desafio, desgaste emocional, físico, você larga a família, conforme eu disse, mas em prol de um sonho, de um objetivo, que é trazer para aquela comunidade o título, para aquela escola, né? E se permitir, né, se despir de qualquer tipo de vaidade, porque carnaval com vaidade não combina, tá? Meu querido, muito obrigado pela sua Muito participação obrigado pela aqui, oportunidade. pela generosidade nas respostas. Para você que está assistindo a gente aqui presencialmente, online, eu te convido mais uma vez para visitar ao Museu da Justiça, tanto no Rio quanto aqui em Niterói. E até uma próxima aqui no Museu é a Arte. Boa tarde.